Olá! Hoje finalmente estamos trazendo um dos projetos que eu estava mais ansioso pra fazer, que são estampas. É a primeira vez que eu faço estampas, assim, tipo, pensando em camiseta. No caso, camiseta com estampa frente e no verso também, então ela também tem estampa nas costas, que é a mesma para os 3 desenhos, para as 3 personagens, como você preferir chamar. E eu acho que ficou muito interessante, eu sinceramente achei que as costas ficaram, assim, perfeitas, foi a parte que eu mais gostei, pra ser sincero, eu até pensei em trocar, colocar essa parte que eu tô fazendo agora aí para as costas e colocar as costas na frente. Mais pra frente vocês vão ver a parte das costas. Calma, vai chegar lá. Bem, eu quero muito falar sobre como foi a idealização desse projeto, porque eu acho que foi a parte mais divertida, foi uma das coisas assim que mais me deu gosto de fazer, porque envolveu algumas coisas que eu gosto bastante, que eu consumo desde criança. Não veneno em si, mas eu gosto de história, é isso que eu quero dizer. Sem graça, né? No caso, eu sempre gostei muito dessa coisa de história, sabe? Essa coisa fascinante, assim, de ver um pouco do passado. Tanto que eu sou apaixonado por museus, eu acho muito bacana. Eu gosto de ver vídeos sobre coisas antigas, seja indumentária, seja hábitos, história mesmo em si, sabe? No geral, sabe? História da humanidade. Eu acho muito interessante, apesar de não ser uma pessoa que estuda história, mas eu tenho uma certa curiosidade sobre isso. Então, tem um pouco disso nesse desenho. E também tem um pouquinho de Arte Nouveau. Vocês provavelmente lembram de Arte Nouveau por conta de Arcane, que foi uma obra que acabou foi uma obra que acabou popularizando muito, assim, esse estilo pra nossa geração, no caso. Porque esse estilo é de 1930? Vixe, não lembro agora, fugiu a cabeça. Então eu juntei essas duas coisas que eu acho muito interessante. No caso, na parte histórica, né, eu escolhi venenos que foram utilizados na antiguidade. Antiguidade, assim, né, é um passado distante, mas também não é tão distante assim. Mas, além da base de ideia, assim, de idealizar essa coisa de, vou juntar essa coisa dos venenos que eram utilizados na época, com Arte Nouveau, eu também acabei me baseando nisso pra escolher os nomes dessas estampas. Então, o primeiro foi o Acatofana, o segundo, que é a moça, assim, mais de lado, é o Belladonna, que outro também icônico. E por último, não menos importante, acênico. E eu fiquei com outros nomes de outros venenos aqui, assim, que eu já tinha também feito mais esquetes, então eu já fui separando mais nomes caso eu escolhesse fazer mais do que 3, né? Mas eu vi que realmente ficaria um escopo muito grande, eu ia acabar atrasando esse projeto e eu queria lançar logo porque eu tô fazendo várias coisinhas e eu queria pelo menos fazer uma parte 1 que fosse e depois, quem sabe, colocar novas estampas caso isso dê certo e eu realmente tome gosto, que eu acho que isso meio que eu já confirmei, porque eu adorei fazer isso, apesar de eu ter ficado quase que maluco fazendo isso tudo. Meu Deus, é aquela coisa, né? A primeira vez que tá fazendo estampa e tudo mais, eu não tenho costume, então assim, sempre que a gente vai fazer uma coisa pela primeira vez, vai ser meio puxado, vai dar um estressezinho, vai parecer que você vai enlouquecer. Então foi um pouquinho caótico, mas foi divertido, eu adorei fazer. E eu gostei bastante do resultado, principalmente do Aquatofano, eu acho que foi meu favorito, que foi o primeiro aí que eu fiz. Eu vou ver se eu coloco os esquetes originais. Eu não vou mostrar os outros que eu tenho guardado, porque se eles vierem aí futuramente, eu quero que seja surpresa. Apesar que eu não sei se, caso eu venha a fazer novas estampas, ou seja em formato de adesivo, não sei. Talvez eu venha com outras estéticas para poder explorar novas coisas também, porque por mais que eu goste desse recorte, dessa temática, tem tanta coisa legal para fazer, tem tanta coisa bacana para se experimentar. Enfim, não decidi ainda, já fiz essa parte e é a parte importante, que é ter lançado a primeira leva, e vamos ver aí como vai se sair esses novos projetos que de repente eu
volto ainda esse ano pra esse projeto ou deixo pra mais pra frente. Mas provavelmente eu vou acabar fazendo novos desenhos assim, nesse estilo. Principalmente nesse estilo mais simplificado, já que por mais que eu pudesse mandar o desenho com... Assim, da forma que eu faço mesmo, sabe? Do meu jeitinho mesmo ali, com toda aquela mistura de cores e tudo mais, eu quis me desafiar a fazer algo mais simplificado e que principalmente ia trazer um pouco mais de nitidez, nesse sentido de que ia estar bem definidinho ali o que estaria mais à frente e o que estaria mais atrás por valor, sabe? Por valor de tom mesmo, das cores. Então, eu quis trabalhar ali com cinza, com tons bem próximo a um preto totalmente, né? Mas que não chegasse a tanto. E também cores bem marcadas junto ao branco. Então, eu fiz questão de que a substância ali, né? Que o veneno ali estivesse num destaque muito grande. Que você visse logo ele e depois a interação da personagem ali, daquela protagonista, com ele. E caso você não conheça a história desses venenos aí icônicos, alguns deles eram usados... Bem, como eu posso dizer? Antigamente não existia divórcio, né? Então, assim, se você tava tendo algum problema no casamento, você tivesse correndo algum risco, assim, de vida, porque você descobriu que, sei lá, seu parceiro é doido, as coisas não tinham muito o que fazer, sabe? E, obviamente, esses venenos não eram só utilizados por pessoas em casamentos infelizes, também eram utilizados em outras ocasiões onde que alguém queria que outra pessoa, de alguma forma, sumisse, assim, fosse fazer uma viagem e talvez não voltasse, sabe? Mas, enfim, eu acho muito curioso essas coisas. Eu gosto desse imaginário. Eu acho que vem muito disso, né? Eu adoro esse imaginário, essa coisa assim, que tem uma coisa de certa forma fantástica, entre muitas aspas. Eu acho que principalmente pelo tipo de literatura que eu consumia quando mais jovem, que eu continuo consumindo com certa frequência, que é essa coisa assim de crimes reais, ou inspirado em crimes reais, e eu acho muito interessante como isso tudo é trabalhado. Então, toda essa coisa assim, todo esse repertório, digamos, foi se juntando pra dar esse produto criativo que vocês estão vendo aí sendo confeccionado. E é muito interessante, eu realmente recomendo pesquisar sobre esse momento na nossa história e como isso também foi uma questão de medicina, porque algumas substâncias na época não se sabiam que eram tóxicas, então elas eram utilizadas como remédio. Tem o caso, por exemplo, de mercúrio. Mercúrio já foi usado como remédio. Então, são essas curiosidades que eu acho que tem essa coisa de instigar o nosso imaginário, assim, de tentar imaginar mesmo, de tentar ver, entender como eram as coisas no passado, porque pra gente é absurdo hoje em dia, e tem muitas coisas, assim, que são completamente inúteis, entre aspas, hoje, porque a medicina avançou de tal forma que não tem mais sentido usar aquilo, ou não é mais eficaz, ou você descobre que não é bem assim que funciona, e eu acho isso tão legal, eu acho isso tão bacana. Enfim, falando um pouco mais, né, sobre a disposição dos elementos, eu me esforcei muito pra fazer coisas bem diferentes uma das outras, pra não ficar tudo a mesma coisa assim de, o personagem com um frasco na mão. De certa forma, disso eu não consegui fugir tanto assim, mas eu compensei nas poses. Então, um personagem de frente, outro de lado, outro de costas, e que também estivessem em processos diferentes. Então, por exemplo, no Aquatofana, a mistura já tá feita, que a Aquatofana é feita de 3 substâncias diferentes ali, todas misturadas no coisa e tal. Enfim. Então, você tem ali, a mistura já foi feita. No Belladonna, tá sendo servida a mistura. E já no Arsênico, já tá no prato, digamos assim, sabe? Então, um tá sendo colocado na taça, outro já tá no prato, o outro a mistura está feita. São vários momentos ali e com uma movimentação que, beleza, todos os personagens estão segurando um frasco, mas estão fazendo ações diferentes ou olhando de forma diferente, então
eu acho que eu consegui me sair bem nessa questão de que, beleza, elas estão todas fazendo uma mesma coisa, entre muitas aspas, mas de forma diferente. Então, acredito que nada ficou assim repetitivo, eu tô bem contente com o resultado. Tem uma coisa em outra que talvez eu mudaria, mas eu acho que pra primeira tacada, cara, tá ótimo. Nossa, eu realmente teve alguns momentos onde que eu comecei a duvidar de mim mesmo, porque não tava ficando do jeito que eu gostaria. E principalmente porque o meu sketch ele é mais solto, né? O meu esboço ele é mais expressivo. E eu não costumo fazer line art justamente porque eu sinto que quebra essa expressividade. Eita, meu Deus do céu. Quebra essa comunicação nas primeiras formas que eu faço. Então, eu ter me proposto a fazer uma line art, utilizar cores mais brutas, assim, do que eu costumo fazer, sem transições suaves, sem uma variedade muito grande de tonalidades, sempre com uma cartela bem reduzida, e tendo que escolher estrategicamente aonde vai ter destaque, aonde não vai ter, o que pode sumir, o que não pode, dentro do desenho. Eu acho que foi um desafio muito legal, eu sinto que eu aprendi bastante, consegui colocar em prática muitas coisas que normalmente eu não trabalho tanto nas minhas artes pessoais, porque apesar desse projeto ser um projeto pessoal, ele tá disponível para outras pessoas, então quem quiser comprar é só chegar no site, abrir e comprar, então, sabe, querendo ou não, tem também essa comunicação de ser algo para o público, não só para a minha satisfação, o que eu acho magnífico, porque é um tipo de comunicação que eu adoro comunicar, sabe? Eu escolhi trabalhar com arte porque é trabalhar com comunicação, e por mais que às vezes eu sinta que comunicação é algo, às vezes, difícil para mim em certos ambientes, a arte é onde eu trabalho com isso de uma forma lúdica. Para mim, arte é muito lúdico, em vários aspectos. Mas isso é um papo para outro momento, outras filosofias aqui. Enfim, no final do vídeo, né, eu coloco aí uma partezinha aí de eu navegando, né, como é que tá o site com os produtos. Eu não coloquei só camiseta, eu aproveitei e adaptei pra outros formatos de algumas outras coisas que eu vi que era viável colocar. Outras eu gostaria de ter colocado, mas eu vi que não ia ficar legal, eu prefiro deixar pra outro momento, fazer uma arte específica pra aquilo. Por exemplo, eles têm sketchbook, se eu não me engano, no site. E eu achei muito bacana, muito bonito. Mas eu teria que fazer todo um trabalho em cima dessas artes pra tentar adaptar, e talvez não fosse ficar tão bom assim, ainda mais pela questão do tempo. Eu teria que adiar ainda mais esse vídeo, ou fazer uma parte 2, e não é o que eu tô querendo agora. Então, eu decidi deixar pra outro momento, pra fazer com mais calma, fazer bem feito. Então, tudo que eu consegui colocar aí foi o que eu realmente vi que tinha qualidade. E que pode representar o que realmente eu gostaria de estar fazendo, que foi o que eu idealizei. Por enquanto ainda não postei no ArtStation, não sei se quando esse vídeo for ao ar eu já vou ter postado, mas por enquanto ele só tá no Collab 55, com os preços padrões mesmo. Mas possivelmente eu vou estar colocando também essas artes no meu portfólio, que aí vai poder ser vista com mais qualidade. Vou colocar no ArtStation pra conseguir vê-las, assim, pra poder mostrar elas de uma forma mais organizada, assim, pra quem quer realmente só olhar o design de cada um em si e como elas se complementam ao mesmo tempo que elas divergem em alguns pontos, justamente pra não ficarem todas iguais. Basicamente é isso, eu me diverti muito fazendo esse projeto e nos vemos na próxima!